nós estamos começando mais um projeto cultural com vocês aqui. Eu sou Nareli Batista, jornalista, e eu estou ao lado aqui do Luiz Sérgio Fragelli. Ele que é produtor cultural, historiador e vai estar comigo nesse novo projeto. E lembrei da palavra, influenciar. Influenciar pessoas e construir. Pessoas. Acho que esse é o grande poder da cultura, né? Um poder de influenciar. É aquela coisa de você ter um elemento que passe informação de uma maneira totalmente diferenciada, onde as pessoas prestam atenção e, subentendido, elas guardam aquilo dentro delas, né? E levam aquilo e depois ficam analisando, pensando, será que é isso? Será que é aquilo? Como que eu entendi isso? Como eu entendi aquilo? A cultura tem várias faces, influenciar. Luiz, mas então me conta, se a gente está falando de influenciar, de cultura, eu quero saber como que a cultura entra na sua vida. A cultura entra na minha vida com o rock nacional. Paralamas, Capital, Camisa de Vênus, Raul Seixas. Então eu sou produto do rock nacional dos anos 80, né? E muita gente também é produto disso, né? Muita gente foi influenciada por esse momento. A gente cresceu, a gente fazia festa em casa, no quintal de casa, né? Era super bacana. O legal era você ir numa festa dessa de sapo, cultural, né? Você ir sem ser convidado. E as pessoas eram sempre bem-vindas, né? A festa que não tinha um sapo não era uma festa boa, né? Então, não era valorizada. Então, você vê assim, a cultura ela tem tantos detalhes, né? Que ela tem tantas maneiras de entrar na vida das pessoas, e a cultura entra na minha vida através da música. E por muito tempo só a música, né? Bem depois que eu fui conhecer o poder que a cultura tinha, né? Que eu fui conhecer teatro, que eu fui conhecer o cinema nacional, dança, né? Hoje e há algum tempo também a cultura de rua me influencia muito, né? Eu conheço o Raga desde dos 13 anos, né? O Raga ensinava a gente a dançar break. O Raga ensinava Luiz a gente a dançar break. também é bailarino. Não, bailarino não, mas um dançador de break. Mas eu era muito ruim. Eu falei, cara, eu tenho que arrumar outro jeito de ajudar, né? Não vai ser dançando, nem cantando, né? Não tenho nenhuma vocação para ser artista, mas aí a vida foi me encaminhando para ajudar na produção, né? Para esse trabalho. Então a música te transforma, você conhece a dança, conhece outras linguagens e se entende como fazedor cultural. Quero saber como que foi a primeira experiência enquanto fazedor cultural. Como que você conseguiu perceber que o que você fazia, né, esse movimento que você construía, era um espaço de produção cultural, de trabalho e de construção também de oportunidades para outros artistas e produtores? A gente estava na UEG. E aí tive uma oportunidade de fazer um festival na UEG. E aí eu ia fazer um festival de música, de trem. Eu falei, cara... Qual que era o nome do festival? Foi Preto e Branco, acho que foi isso. Em que ano? 2001, 2002. Foi a minha primeira experiência com cultura mesmo. E aí a gente montou uma tenda no pátio da UEG. A gente montou grupos teatrais, musicais, a gente fez oficina com DJ, a gente fez várias oficinas. Ó, pra você ver, a gente lançou Vidas Secas nesse projeto. Nossa. Pra você ver, né? Foi, acho que, um dos primeiros trabalhos. Muito poderoso, já no início. O Danilo estudava comigo, né? Eu fazia história, o Danilo fazia geografia. E a gente fez, e aí lá na UEG, conhecendo as pessoas, conversando, a hora que a gente viu, a gente levou o projeto da ABB para lá. Então a gente levou 400 crianças para dentro da UEG. Aí eu olhei aquilo tudo e, em vez de assustar, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Foi ali que eu achei um rumo, assim, de falar, nossa, olha que legal, né? Aquele tanto de criança sentado vendo teatro, né? Aquele tanto de aluno da UEG participando de todas as oficinas, tudo lotado, né? Então isso foi muito enriquecedor. E daí o bacana é que a gente conseguiu,
Nessa sequência, a gente conseguiu instituir uma política pública cultural dentro da UEG. E a gente montou o primeiro grupo de teatro e teve o primeiro encontro, o primeiro festival, não lembro qual foi o nome, que a UEG fez de cultura do estado inteiro. Foi em Morrinhos. E tudo isso partindo de um festival que não tinha pretensão nenhuma de ser preto e branco, né? E aí, se for ver assim, o tanto que isso é forte, né? Preto e branco, né? E a gente juntou os dois lado a lado e foi muito bacana, foi muito legal. Na época, você foi apoiado por colegas, claro. Sim. E me conta, alguma dessas pessoas que estava com você também seguiu para esse caminho, para a produção cultural? Produção não, mas tem alguns artistas aí, tem muita gente. Aí também era assim, a gente tinha uma turma que era do estado inteiro, né? Então tem gente no estado inteiro. A maioria é gente normal, né? Nenhum ficou tão doido quanto eu, assim, né? de querer trabalhar com cultura, sofrer desse tanto, né? Mas o Vidas Secas eu acho que é o grande... assim que a gente pode falar, pô, esses caras começaram ali, né? E aí o legal, né? Quando eu entrei no Sesc, o Boca do Lixo começou lá comigo também, né? E hoje o Zeca e a Amanda são incríveis, né? Referências, né? Assim, no estado, enfim. No Brasil. No Brasil, né? No circo. Queria que você me contasse agora um pouquinho sobre como que foi, como que tem sido essa experiência de trabalhar com cultura há tantos anos, mas agora em um espaço diferente, né? Você esteve na iniciativa privada e hoje você está muito mais um fazedor de cultura talvez no espaço de democratização do acesso, né? Para grupos e para produtores, para organizações. Queria que você contasse um pouquinho como que é, né, a diferença. Aí eu fiquei quase 15 anos no Sesc, à frente da cultura, e chegou um momento assim que o Sesc queria trabalhar de outra maneira, né? E eu queria fazer outras coisas. Então chegou ao fim o casamento, né? E quando eu saí, eu precisei de um tempo para me ressignificar, né? Para ver o que realmente a gente ia construir. E esse tempo foi muito bom, porque eu estudei muito, busquei muito sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre trabalhar com minorias. Então, isso é uma coisa que está mexendo muito comigo, isso é uma coisa que está me influenciando em todos os meus trabalhos. E isso a gente, esse ano, tudo que a gente vai fazer, essa pegada de inclusão, de trabalhar com minoria, de levar para público que não tem acesso, é o meu chamado. Como eu posso contribuir de alguma forma com a sociedade, né? É isso. Para 2024, como que você percebe a cena cultural de Anápolis, a construção que os artistas estão fazendo já em torno de projetos que já foram aprovados, né? Você tem fome de quê, Luiz Sérgio, para 2024? Eu tenho fome de muita coisa. Anápolis, esse ano a gente tem previsto um investimento de 7 milhões de reais em cultura em Anápolis. Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, que são leis federais, né? E o Fundo Municipal de Cultura. A gente vai chegar a 7 milhões. Eu acredito que a cultura está remando em outro rio diferente de Anápolis, né? Anápolis está inundada e a cultura está em outro lugar, né? A cultura está... A gente tem uma proposta do mapa, né? De reconstrução do mapa na Praça Americana do Brasil. A gente tem uma biblioteca digital sendo construída no Palácio Administrativo. A gente tem o Palácio Administrativo voltando para a cultura. A gente tem a construção de um centro cultural e a gente tem um investimento previsto de 7 milhões de reais na cidade. Então, eu acredito que a gente tem que ter responsabilidade, porque o dinheiro é público. A gente tem que ter cuidado, porque essas ações têm que chegar ao público. Mas eu acredito que esse ano é um ano de impulsionamento, de edificação da cultura na cidade, com a concretização de vários trabalhos. A gente tem muita gente boa aqui, muita, em todas as áreas.
E essas pessoas vão estar solidificando o trabalho delas com essa estrutura financeira, porque o que nos falta é investimento, né? A gente ainda está muito apegado ao investimento público, né? Mas eu acredito que essa grana que está vindo, esse dinheiro que está vindo pelo fomento na cultura, ela ajuda a profissionalizar. E eu acredito que o caminho é esse, profissionalização. Quanto as pessoas se profissionalizarem, os empresários começarem a ver a cultura como algo sério, né? Com credibilidade e respeito. Eu posso pôr minha marca ali, eu posso investir o meu dinheiro ali, que o retorno para a sociedade vai ser certo. Então, eu acho que é isso, a gente focar no retorno para a sociedade. Bacana, importante, né? Essa construção de fomento, né? É um valor muito alto, né? 7 milhões de reais. Aliás, alto não. É um valor que começa a se aproximar da grandeza que nós temos de variedade, de diversidade cultural na cidade, que veio por meio das leis federais e, principalmente, é uma conquista do setor cultural, né? Não foi nada dado, não é nada dado pela bondade de qualquer tipo, qualquer linha política, né? É uma conquista do setor cultural. A gente tem que parar de... Diante de uma demanda delicada, né? Que foi ali o momento da pandemia, quando muita gente partiu e muita gente também deixou de fazer arte, deixou de fazer cultura porque era inviável, né? A cultura tem que desatrelar da coisa do partido político. O partido X está lá, então vai ter cultura. O outro não. Cultura tem que ser uma política de Estado. Sim. Né? O investimento na cultura ele tem que ser permanente. A cultura ela é tão essencial quanto qualquer outra coisa, quanto a moradia, quanto a dignidade, quanto a saúde, a segurança, a educação, né? Tanto que a gente até comentou, né? Uma das declarações que está dentro daquela Carta dos Direitos Humanos, né? Que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, fala do direito do ser humano a ter acesso à cultura. Fala, né, lá no artigo 27, fala: todo ser humano tem direito à cultura. Então, quer dizer, por que eles estão falando isso ali, né? Qual que é a importância da cultura? Sabe que as pessoas já pararam? Porque a gente está num país que ele não dá... Não o país como um todo, né? Tem lugares muito bacanas, né? A gente estava até comentando isso, né? Mas tem outros lugares que ele é muito ligado, igual a Goiás, a gente é muito ligado à terra, né? A gente é muito agrário, e é muito massa, é muito legal, bom demais da conta. Só que a cultura, quem tem grana, o filho está fazendo uma escola de balé, né? Tá aprendendo a tocar alguma coisa, né? E as pessoas sabem da importância da cultura na construção do ser humano, né? E por que isso não pode chegar para todo mundo, né? Não pode chegar para quem não tem grana? Por que isso chegar lá na ponta, né? Qual que é o problema disso? Nenhum. E ao mesmo tempo a gente tem que pensar também que a cultura não é só essa que é construída em escolas, né? A gente tem uma cultura que é ligada à identidade, né? Que aí vem as folias, os grupos de congado, vem também de mestres bonequeiros, né? Aqui em Anápolis a gente tem muito mulheres e homens que produzem bonecos. A gente tem a palhaçaria, que são iniciativas, que são manifestações que elas vêm da rua, que elas acontecem independente se tem dinheiro ou não, mas que também poderiam ser fortalecidas e potencializadas se houver uma valorização financeira e monetária, né, para estes mestres, para essas pessoas. Cavalhada, fogaréu, né? E aí a gente tem no governo do estado agora um outro olhar para estas manifestações, que é preciso reconhecer, né? As cavalhadas agora têm um aporte financeiro de valorização, de manutenção de um folguedo mesmo, né? E aí ele é visto como um circuito cultural, mas ele também é uma ação de fé, né? Assim, é como uma romaria. A romaria não vai deixar de acontecer por conta de dinheiro. Mas com dinheiro ela será melhor, ela vai conseguir atender o público, conseguir atender a comunidade de uma forma mais potente, né? Claro, acho que a gente tem que parar de
atacar tanto, né? Cultura é isso, cultura... Não, vamos buscar conhecer sobre a cultura, né? Vamos buscar conhecer sobre a importância, né? Todo mundo sabe da importância. Na hora que o cara fica lá vendo uma novela lá, é cultura. Na hora que está lendo um livro, é cultura. Na hora que ele liga o rádio, é cultura, né? Hoje A música que ele quer ouvir, né? Hoje a gente estava ouvindo que quantas rádios não foram fechadas na ditadura militar, né? Isso é cultura, né? Sim. Isso tudo é cultura. Então a cultura está nos mínimos detalhes, né? O arroz com piqui, gente, é cultura, é tradicional, né? Comida afetiva, aquela comida que te lembra a mãe, a casa da avó, né? E aquele domingo com a família inteira, que eram coisas que aconteciam muito. Então, isso tudo faz parte da cultura. Então, valorizar a cultura é valorizar a história do povo, né? É valorizar a história de um povo, é valorizar aquilo que as pessoas buscam, né? Aí você tem fome de quê, né? Você tem fome de quê, né? Você não tem fome só de comida, você tem fome de crescimento, você tem fome de evolução, você tem fome de estudo, você tem fome de viagem, de ir dançar numa folia de reis, num coco, né? E o tanto de coisa que está acontecendo. Vou te provocar um pouquinho, porque eu acho que a gente precisa. Eu te perguntei, em Anápolis você tem fome de quê? Narela. E você me deu uma resposta poderosa, profunda, mas eu quero mais detalhes. Em Anápolis você tem fome do quê, Luiz? Narela, você me provoca sem me provocar, né? Porque para mim você é uma das pessoas mais instigantes dessa nossa pobre megalópole regional que é Anápolis, né? Mais Nareles, por favor, no mundo. A gente está vendo com muita coisa. A gente está vendo com muita coisa. Tem coisas que a gente não pode falar ainda, que estão sendo construídas, né? Mas que vai ser... Eu tenho certeza que vão acontecer, que vão ser sensacionais. Mas a gente tem muita coisa que a gente já pode falar, né? A gente tem um curso de cinema agora em abril, imersão audiovisual. A gente está trazendo profissionais... Então você tem fome de formação em audiovisual. Formação em audiovisual. A gente está trazendo profissionais do Brasil inteiro para Anápolis. A gente vai levar todas as pessoas para dentro de um hotel. Tudo gratuito. Tudo por conta, né? Quando vai ser? 2 a 7 de abril. São 40 e poucas horas de curso de cinema. Café da manhã, almoço, jantar, cinema. Cinema e cinema. Então a gente está trazendo um curso de roteiro, que vai ser um curso de 30 horas, mas vão vir mais 5, 6 profissionais que vão estar todo dia à noite falando sobre um tema diferente. Mercado do cinema, crítica de cinema, direção de arte, direção de fotografia e pessoas que estão trabalhando no mundo inteiro. Eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que vem, ela está nos Estados Unidos fazendo Dá pra cinema. ter spoiler? A Mônica Palazzo. Uau. Essa que que eu estava conversando com ela antes de entrar aqui. O roteirista chama Thiago Dottoria, o roteirista que fez os 2 filmes da Turma da Mônica, né, do cinema nacional. Ele trabalha na Rede Globo também. A gente tem vindo para cá o Felipe da Vitrine Filmes. A Vitrine Filmes foi que lançou Bacurau. Então esse cara vai estar aqui em Anápolis, imagina. Para quem faz cinema aqui em Anápolis. Para quem faz cinema aqui em Anápolis. E a gente tem outro projeto que a gente pode falar também, que é o Cine Itinerante, é o Território Cultural, né? É cinema para todos. A gente vai estar indo para variados bairros, né? Na combinha da Território Cultural. A gente comprou um telão gigante de 5 metros de altura por 8 de largura. E projetores, som. E a gente vai estar indo nos bairros fazendo cinema gratuito para as pessoas. E com toda a estrutura, coisa de primeira, cadeira, tenda, tudo fechadinho, coisa de primeira mesmo. E legal também que nesses bairros a gente vai selecionar um grupo de pessoas que nunca foram ao cinema, a gente vai sortear e vai levar lá para o Cine Prime. E elas vão passar pelo museu de cinema que tem lá no Cine Prime, elas vão visitar a sala de projeção, conhecer como que é feito o cinema, e depois elas vão assistir um filme no cinema, que é uma experiência única. Por mais que você veja
filme em computador, em celular, cinema é uma experiência única. E talvez seja a linguagem artística mais próxima, né, da população, né? Porque você tem acesso à TV e acaba que você começa ali, né? Entendendo um pouco do que é cultura, um pouco... Às vezes as pessoas acham que é só entretenimento, né? E não é, né? Lazer. É para mais, é para além, né? Muito além. Muito interessante e muito bom saber que a Anápolis tem toda uma programação voltada ao cinema em 2024. Agora, um passo à frente e não estamos mais no mesmo lugar. Um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. Exato. Agora, vem cá. Chico Sainz. Conta pra mim. Peso. Não, peso mesmo, né? Olha o Peso mesmo. Cara. Eu quero que você me conte quando você notou que você não era mais a mesma pessoa, não era mais o mesmo Luiz. Um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. Acho que todo dia. Todo dia eu não sou mais o mesmo de ontem. Todo dia. Acho que isso é uma questão de todo dia. Mas você tem que ter essa intenção, né? Na vida, né? Você tem que ter alguma coisa que mexe com você, que te provoca, né? Que te instiga a sair da cama 4 da manhã e dormir meia-noite e passar 20 horas com a cabeça fritando de vontade de fazer alguma coisa, de construir alguma coisa, de edificar alguma coisa, né? Eu não consigo mais ficar... para mim, sempre, na hora que eu vou almoçar, é muito difícil. Eu penso que tem muita gente que está passando fome. Então, a mesma coisa na hora que eu vou no cinema, né? Então, é uma experiência que eu falo assim, nossa, quanta gente que não está tendo essa oportunidade, né? Por exemplo, é uma oportunidade que eu dou para os meus filhos, né? De ir no cinema, de ter uma busca, de ter uma abertura na mente diferente, né? Então, eu vi um show do Chico Sainz antes dele morrer, no ano que ele morreu, em Goiânia, lá no Jaó. Foi uma noite, teve Marco Antonini, Skank, Pato Fu e Chico Sainz. Olha a diversidade, né? Pato Fu e Chico Sainz. E Chico Sainz Nação Zumbi. E o Chico Sainz entra com uma peruca gigantesca, balançando a cabeça. Não, ué. Eu queria ver como é que você saiu desse show. Nossa, eu nem vi. Acho que eu saí engatinhando, voando, sei lá. Andando não foi. Sinal de que foi bom. Não, perfeito. E é isso, né? O que ele queria dizer, né? Com um passo à frente você não está mais no mesmo lugar. Que a gente tem que se manter em movimento, né? Que a vida é o que é. A gente não dá pra gente ficar esperando só conto de fadas, né? Na hora que tem conto de fadas, a gente tá rindo, tá tudo legal, a gente é bacana e tal e tal. Aí, na hora que acontece alguma coisa, a gente já não é a mesma pessoa, a gente tem que ser sempre a mesma pessoa, né? E isso a gente consegue quando a gente tem alguma coisa que mexe com a gente, né? Você tem que ter alguma coisa que te incomoda, né? Para você buscar uma solução. Você tem que ver de que maneira você contribui, né? Porque a gente vive em sociedade. A busca ela é individual, mas o ganho é do coletivo, né? Você, quando se torna uma pessoa melhor, você está ajudando a sociedade como um todo a se tornar uma sociedade melhor. Então, a gente tem que pensar no tanto que a gente é construtor da nossa vida, da nossa história, do nosso caminhar, né? E a cultura é isso, a cultura é esse diferencial. A cultura é o que vai te dar o diferencial para você pensar diferente, né? Porque já tem gente ruim demais, já tem gente que perde muito tempo preocupado com a vida dos outros, né? Então seja diferente, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Excelente. Pensando nessa ótica, né? Eu acho que aqui em Anápolis a gente tem muitos exemplos de pessoas que estão um passo à frente sempre, né? E eu queria ouvir de você, assim, duas pessoas, Zeca e Amanda. Duas pessoas que eu ponho, para mim, aqui em Anápolis, para mim são referências, assim, o Zeca e a Amanda. Mas aí tem gente para todo lugar, né? Em várias áreas diferentes, né?
que estão ligadas à cultura, né? A cultura é uma cadeia, né? A gente não pode deixar de falar que R$ 1 investido na cultura retorna R$ 1,90, né, para a economia. E isso é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, não é a gente que fala, né? Então, quando você investe R$ 1 milhão na cultura, R$ 1,9 milhão volta para a rua, né? Uhum. Então, quando você faz um festival na rua, hoje o homem também é super vaidoso, né? Não só a mulher, né? Roupa nova, salão, sim, gasolina, lavar o carro, comer na rua, beber na hora do show, do evento, comer no evento. Ambulantes também, né? Que vão fazer... Parquinho, ambulante. Então, assim, a cultura, ela gera milhares de empregos. E para a gente chegar lá no festival, a gente estava aqui comentando do FAMU, né? Um festival desse são 200 pessoas trabalhando, né? Você tem vários grupos, você Sim. tem o pessoal da estrutura de som, de luz, de segurança, são 200 pessoas trabalhando diretamente. Indiretamente, você pode pôr 400, 500, 600 pessoas. A cultura é uma fonte inigualável de gerar receita e tudo. A cultura é hoje o segundo mercado mundial. O primeiro é a arma. Olha a loucura. A primeira maior negócio de economia é a arma, é a indústria bélica. A segunda é a economia criativa, é a cultura, né? Que não deixa de se colocar muitas vezes de forma bélica contra essa ideia de armamento, de armas e de uma violência crescente que não faz sentido, né, para nós enquanto sociedade. Nenhum mesmo. Então, a cultura ela tem tantos aspectos, né? Naquela crise que teve mundial no final da década de 90, né, quando indo para o ano 2000, o Brasil não foi tão afetado pela crise, porque foi uma crise tecnológica e a gente é um país atrasado tecnologicamente, a gente é um país agrário, né? Então a gente não foi tão afetado pela crise. Mas na Europa, o que começou a voltar a movimentar a economia na Europa, por exemplo, em Portugal, foi a cultura. Os artistas começaram a se juntar e formar os coletivos, né? Vamos alugar um galpão ali, 30, 40 artistas alugavam um galpão e ali aquele lugar ia movimentando. Então aí os caras vendiam a arte deles, o show deles, o teatro deles, o design deles, a roupa deles, isso tudo é cultura, né? Dentro de um aspecto maior. E aí o pessoal da comida, da bebida foi agregando. E aquilo ali voltou a movimentar a economia na Europa. O exemplo disso, Portugal, né? Então, quer dizer, o poder da cultura, né? O poder das pessoas se olharem e falar, vamos juntar, vamos unir, né? Vamos ficar todo mundo junto aqui e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, a cultura tem um poder muito grande em vários aspectos, de várias formas, né? Como você falou, de enfrentamento, né? A gente se une para enfrentar mesmo. A gente não tem como mais deixar as coisas passarem e fingir que não é com a gente. Quando morre um artista, igual morreu a menina lá na bicicleta, isso é muito violento para todos nós, né? Para a sociedade em geral. Quando uma mulher é agredida, isso é muito violento para todos nós. Quando tem um caso de racismo, isso é muito violento para todos nós. Quando você ignora uma pessoa que está na rua, só porque ela está na rua, é morador de rua, e você passa por ela como se ela fosse invisível, e até um trabalhador, um gari, isso não pode mais ser aceitável, né? Porque educação, você não escolhe com quem você tem educação, você não escolhe com quem você tem empatia, você não escolhe dar amor, amor você dá espontaneamente, né? E para mim isso é o meu passo à frente, né? O dia que eu descobri que a gente podia amar todo mundo, né? Que a gente tem a obrigação de amar, né? As pessoas, assim. E a arte e a cultura foi esse diferencial para mim. A cultura mexeu comigo aí, né? A gente pode fazer algo mais, né? Eu tenho uma coisa que eu guardo, um cara que às vezes eu acho que eu nunca falei para isso, mas me marcou muito, né? O Vilney. O Vilney uma vez me falou assim, hoje você está fazendo o papel que a sociedade espera de você.
Hoje você está contribuindo com a sociedade. Eu nem sei se ele lembra que falou isso para mim, sabe? Mas isso me marcou demais da conta, porque foi o dia que eu olhei, porque foi o dia que eu saí. Eu não faço mais festinha, né? Porque a gente trabalhava na Fox, boate, promoter, parará. Foi o dia que eu falei, opa, a minha responsabilidade é outra. Não, né? É mais meu lugar aqui. Não, meu lugar é outro, né? Meu lugar está em constante evolução, meu lugar está em construção. E a cultura é isso, né? A cultura é evolução, construção, mutação, né? A cultura, daqui a pouco, ela não é mais o que ela era um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. A cultura é isso, esse movimento. Enquanto você leva... Tem umas experiências que a gente fazia uns filmes com as criancinhas lá no Sesc, e é o projeto Alfabetização, né? Visual. E aí uma vez uma menininha foi lá e falou assim, nossa, eu nunca tinha ido no cinema na minha vida, agora eu fiz um filme, então isso vai mudar minha vida. Né? Eu encontrei uma vez um cara, já adolescente, já adolescente assim, já com maior de 18 anos, e ele me parou na rua e falou assim, Ti. Eu falei, Ti, né? É ruim, né? Eu tô velho. E aí eu olhei Pesa, assim, né? Eu falei, realmente. Aí eu olhei assim, falei, você lembra de mim? Eu falei, claro, você estava lá no Pátria Trindade, tal, só não lembro o seu nome. Ele falou o nome dele. Aí eu falei, não, tio, eu te gritei porque eu queria te agradecer, você mudou minha vida. Hoje eu tenho meu carro, hoje eu trabalho, eu ajudo em casa, minha mãe e tudo, mas foi o senhor que mudou minha vida. Aquele dia que a gente veio aqui, que o senhor falou comigo. Foi a primeira vez que alguém me tratou como gente, que alguém não gritou comigo porque eu estava fazendo alguma coisa errada, que me chamou e me explicou o que era a vida. Então isso, né, eu sei, assim, é coisa que eu não fico falando e nem quero. Não, mas eu formei uma geração. E essa geração, eu trago o nome aqui, o Daniel. Né? O Daniel foi formado comigo lá. O Gabriel Nandes, ele foi formado comigo, de criança, de menino, de entrar lá no Sesc com 13. Né? E foi uma geração que eu influenciei com cultura. E olha o fruto. Né? Tem muito mais gente. Né? A Babi, o Arthur, né? A Yara, tem muita gente, uma turma, Ana Itagiba, são todas pessoas que consumiam cultura no Sesc. Eu formei público no Sesc de gente que chegava e falava assim, se é você que está falando que é bom, então a gente vai. Então isso é ser referência, né? E é esse papel que a gente está querendo assumir agora em 2024, né? A gente está montando uma cadeia muito grande de profissionais, um grupo que vem se profissionalizando, porque eu acho que o passo da cultura que a gente tem que dar aqui em Anápolis agora é esse, se profissionalizar para fazer coisas com qualidade, para ter credibilidade, para conseguir desmamar dessa coisa de fomento só público. Né? E é um campo muito aberto, na verdade, né? Porque tem área para todo mundo. Para todo mundo. Não é uma competição, está longe disso. Onde a gente está aqui, né? O pessoal aqui do Sigma, do Irmã, né? É um grupo fortíssimo. É onde a gente está aqui, isso aqui é cultura, podcast. Lá na Rouanet é 100% de abatimento fiscal, está lá. Né? Então, assim, quanta coisa tem, né? Design, quanto que a gente está precisando de design, né? Muito. Confecção de material, arte, de equipamento, né? técnico de som, de áudio, de vídeo. Não tem profissional para tudo que a gente precisa, né? E aí, se a gente não se profissionalizar e construir uma rede também, né? Uma rede. Porque talvez, eu acho que existem muitas pessoas boas que estão trabalhando em Goiânia, né? Mesmo sendo daqui. Né? E hoje a gente não tem a necessidade mais de ir para Goiânia para ter acesso ou para construir coisas legais. Quando eu saí do Sesc, eu tive a oportunidade de sair daqui e eu não quis ir. Primeiro por causa dos meus filhos, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Rio e não quis ir. Acho que eu não ia me adaptar, né? Morar na praia é muito ruim. Não, ia ser doído, né? Doído. Você não ia dar conta de ficar sem ir no, sei lá, no Claudinho, né? Ia ser bem complicado, né? Mas, assim, a questão da família, mas a questão daquilo que a gente pode fazer pela cidade, né? É a cidade que a gente mora, é a cidade que a gente quer transformar também, né? Mostrar que pode ser diferente, né? E hoje a gente tem porta aberta em todos os lugares, né? Onde a gente chega, o trabalho é reconhecido, a gente tem credibilidade. E é isso que a gente quer, ser exemplo.
Não que a gente é bom, que a gente é melhor, nada, é porque a gente trabalha. É porque a gente trabalha com afinco, a gente acredita no que faz, a gente ama o que faz. E a gente não perde tempo em querer prejudicar o outro, né? A gente quer que todo mundo se dê bem, é o que você falou. Tem para todo mundo, tem espaço para todo mundo crescer, né? Então é parar de pensar pequeno, parar de brigar com coisa pequena, parar de acreditar no que quer acreditar e crescer, né? Tá na hora, né? Vamos virar gente, bora. Tá na hora. A gente tá chegando, tá se encaminhando pro final, mas eu ainda tenho 2 perguntas. Você falou algumas vezes aqui sobre amor. E nos últimos tempos eu tenho perguntado para muitas pessoas, mestres da cultura popular, para artistas, o que é amor para você? E eu vou trazer essa pergunta para você. O que é amor? Amor é doação. Amor é paciência, amor é calma, amor é parceria, né? Amor é integração, é influenciar, é estar disponível, né? Amor é devotamento e abnegação, né? Você ser devotado a você acreditar em alguma coisa e fazer que aquilo dê certo, e você ser abnegado a ponto de se abster de você mesmo, né? E a vida é assim. Acho que amar a vida é você parar de ser um pouquinho você, né? Não é tudo do jeito que a gente quer, não é tudo como a gente quer, não é tudo. Então a gente tem que saber se afastar e olhar e ter calma para fazer as coisas, ter calma para respirar, ter calma para responder, ter calma para falar ei, para chamar a atenção, né? Isso é amor. Muito bom. Então, para a nossa última pergunta, eu quero que você escolha uma música que te transformou. Uma música só. Uma música que me transformou. Isso. Eu tenho uma, mas essa transformação não foi bacana. Não, pode ser também. A gente está trabalhando com todos os tipos de emoções. Eu acredito que eu sou muito Legião Urbana. Sou Legião Urbana demais da conta, né? Eu sou geração Coca-Cola, né? Sou daquela geração, né? Então, Será é uma música que mexeu muito comigo, né? O Senhor da Guerra é uma música que mexeu muito comigo. Acho que é isso, Senhor da Guerra, Daniel na Cova dos Leões, Será, Legião, para mim, eu ouço Legião o tempo inteiro, me acalma. Qual delas? Acho que é Daniel na Cova dos Leões. Muito bem, então a gente fica com Daniel na Cova dos Leões e até a próxima. Até a próxima.